fé, propósito e esperança. Seja muito bem-vinda ao canal Essência Feminina. O meu nome é Dina e nesse vídeo eu quero convidar você para uma reflexão sobre 3 palavras que podem transformar a maneira como caminhamos pela vida. Fé, propósito e esperança. 3 palavras pequenas, mas que carregam um significado muito profundo. Porque existem momentos em nossa caminhada em que precisamos de algo além das nossas próprias forças. Existem dias em que surgem perguntas: por que estou passando por isso? Será que existe um propósito nessa fase? Será que as coisas vão melhorar? E é justamente nesses momentos que a fé nos sustenta. A fé nos lembra que em tudo aquilo que vivemos pode ser compreendido imediatamente. Algumas sementes precisam de tempo debaixo da terra antes de aparecerem. Algumas respostas chegam depois de um processo. Algumas transformações acontecem primeiro dentro de nós. Neste vídeo, vamos conversar sobre como a fé, o propósito e a esperança podem nos ajudar a continuar florescendo, mesmo quando ainda não enxergamos todos os caminhos. Ter fé não significa que nunca teremos dificuldade. A fé não elimina todos os desafios da vida, mas ela muda a forma como enfrentamos esses desafios. Uma mulher que caminha com fé sabe que sua história não é definida apenas pelo momento presente. Ela entende que existe algo maior acontecendo. Assim como uma semente plantada na terra passa um tempo escondida antes de crescer, muitas vezes Deus está trabalhando em áreas da nossa vida que ainda não conseguimos perceber. Nem sempre conseguimos enxergar o que está acontecendo, mas podemos confiar naquele que conhece o começo, o meio e o fim da nossa história. Muitas pessoas procuram descobrir grandes propósitos. Pensam que propósito precisa ser algo extraordinário, algo que será visto por muitas pessoas. Muitas vezes o propósito começa nas pequenas coisas. Está na forma como tratamos as pessoas, na maneira como cuidamos da nossa família, nas palavras de incentivo que oferecemos, naquilo que fazemos com amor. Cada pessoa possui uma história única. Cada mulher possui talentos, experiências e aprendizados que podem ser usados para fazer diferença na vida de alguém. Talvez aquilo que você considera simples seja exatamente aquilo que outra pessoa precisa receber. Às vezes, olhamos para a nossa caminhada e pensamos: eu teria escolhido outro caminho. Eu gostaria que algumas coisas tivessem sido diferentes. É natural olhar para trás e encontrar momentos difíceis,
Mas precisamos lembrar, até as fases difíceis podem produzir crescimento. Uma árvore desenvolve raízes profundas quando enfrentam ventos fortes. Da mesma forma, algumas experiências nos tornam mais fortes, mais sensíveis ou com mais capacidade de compreender outras pessoas. Deus pode transformar dores em aprendizados. Pode transformar lágrimas em maturidade. Pode transformar momentos difíceis em testemunhos de esperança. Esperança não é fingir que os problemas não existem. Esperança é acreditar que a história ainda não terminou. É olhar para uma fase difícil e dizer: esse momento não define toda a minha vida. Existe algo novo que pode nascer. Deus ainda está trabalhando. A esperança é aquilo que nos ajuda a levantar quando estamos cansadas. É aquilo que nos lembra que uma estação difícil não dura para sempre. Assim como o inverno prepara a chegada da primavera, algumas fases da vida também estão preparando novos começos. Fé, propósito e esperança caminham juntas. A fé nos conecta com Deus. O propósito nos mostra que a nossa vida tem significado. E a esperança nos dá força para continuar. Quando essas três coisas caminham juntas, encontramos uma maneira diferente de olhar para a vida. Não significa que tudo será fácil, mas significa que não caminhamos sozinhas. Existe direção, existe cuidado, existe uma história sendo construída. Uma das coisas que mais roubam nossa paz é a comparação. Olhamos para outra pessoa e pensamos: por que ela conseguiu e eu ainda estou esperando? Por que a vida dela parece mais fácil? Mas precisamos lembrar sempre: cada jardim tem seu próprio tempo. Cada flor possui a sua estação. Cada pessoa tem uma caminhada diferente. O tempo de florescer de uma outra pessoa não significa que você está atrasada. Deus trabalha de maneiras diferentes em cada vida. Muitas vezes, esperamos grandes mudanças, mas grandes histórias são construídas através de pequenos passos. Uma oração feita todos os dias, um momento de reflexão, uma atitude diferente, uma escolha mais sábia, um gesto de amor. Pequenas sementes que, quando cuidadas, podem se transformar em grandes frutos. Não despreze os pequenos começos. Quero deixar algumas perguntas para você pensar. O que tem sustentado você nos momentos difíceis? Você acredita que sua vida possui um propósito maior? Existe alguma área da sua vida em que você precisa renovar sua esperança? Você tem conseguido confiar no tempo de Deus? Quais experiências da sua história ajudaram você a crescer? Que pequena semente você pode plantar
Você pode plantar hoje para colher frutos no futuro. Reserve alguns minutos para olhar para dentro do seu coração. Talvez Deus esteja trabalhando em algo que você ainda não consegue ver. Muito obrigada por estar comigo até aqui. A caminhada da vida é feita de diferentes estações. Existem momentos de florescer, momentos de espera, existem momentos de aprender, mas em todos eles, Deus continua presente. Que a sua fé seja fortalecida, que você encontre propósitos mesmo nas pequenas coisas, que a esperança continue sendo uma luz nos dias difíceis. Nunca se esqueça, você não é apenas aquilo que aconteceu com você. Você é uma história que ainda está sendo construída. Se você deseja receber gratuitamente o caderno de boas-vindas do Essência Feminina, escreva "eu quero" nos comentários. Será uma alegria e um prazer compartilhar esse presente que eu preparei com tanto carinho só para você. Se esta reflexão tocou seu coração, compartilhe com outra mulher que precisa lembrar que existe fé, propósito e esperança para a caminhada dela. Que Deus continue abençoando sua vida, que Deus continue cuidando de cada detalhe da sua história. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro aqui no Essência Feminina.